Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez. Eu quero passar para vocês nesta pequena videoaula, o tema que eu gosto muito, que é o tema da história e os símbolos de fé. Na série Credos e Confissões, o credo apostólico é um objeto de estudos que muitas pessoas o fazem. Nós estaremos fazendo também aqui nesse canal o estudo do credo dos apóstolos. Talvez você tenha estranhado falarmos da expressão credo apostólico. Como assim credo? O credo não é uma coisa do catolicismo romano? Não, irmãos. O credo é algo que nós, protestantes, devemos ter em alta conta, porque ele resume a fé cristã e aquilo que a fé cristã de fato exige. A primeira questão é que ele é um símbolo de fé. E eu preciso entender o que é símbolo. A palavra símbolo é a palavra grega symbalon, é o resultado da união entre uma preposição e um verbo. O verbo sim, que significa junto com, e o verbo balô, que significa lançar, atirar. Então, atirar junto com, ou explanar. A definição própria de credo seria que é um veículo de comunicação. O símbolo é um veículo de comunicação que contribui para romper as barreiras. Ele também pode ser usado para representar um povo, uma nação, uma crença. A bandeira nacional do Brasil, por exemplo, representa o povo brasileiro. O sinal da cruz expressa uma religião, uma fé religiosa no cristianismo. O segundo aspecto que precisa ser considerado quando a gente vai estudar o credo apostólico e a relação com os símbolos é a relação que a igreja vai ter ao longo da história com os símbolos de modo geral. A história da igreja está marcada por símbolos quando a igreja era perseguida nos primórdios da fé, e eles usavam os símbolos para preservar a sua vida, mas também manter a fé evangélica viva. O primeiro símbolo que você pode ter contato é o símbolo do peixe, né? Os cristãos primitivos valiam-se dos símbolos para preservar a sua vida e manter viva a sua fé, como já falamos. Em um mundo onde havia uma vasta adoração aos deuses, os cristãos, quando presos e suspeitos de serem adoradores de um culto monoteísta, eles declaravam estarem indo prestar culto ao peixe. A palavra peixe no grego é a palavra ictus, e esse significa se viu como uma espécie um termo mnemônico, né? Um termo onde as primeiras palavras seriam usadas, né? Um acróstico, onde as palavras seriam usadas para descrever alguma realidade. Por exemplo, o iota seria Jesus, né? O que Christos, o teta theos, o y Rius e o sigma soter, significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Esse era o lema deles. Então, quando eles diziam assim, nós vamos adorar o peixe, eles estavam dizendo, nós vamos adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, usando aí o acróstico ictus, que era a palavra para peixe na ocasião. Daí o peixe ser um símbolo do cristianismo. Ok, uma outra questão é que outros símbolos são usados. Por exemplo, a figura do pi e rho, né? A abreviação da palavra é Christos, que significa Messias, apresentando a ideia da identidade daquele que era objeto de adoração da igreja, que era o Messias prometido, aquele que é prometido para de fato viver, para que os crentes possam viver em comunhão com ele e adorá-lo. Um outro símbolo que você vê muito comum nas representações primitivas da fé cristã é o símbolo de um triângulo, apontando para a figura que apontava para o grande mistério da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E também o círculo, que era usado para descrever a doutrina da vida eterna ensinada pelos cristãos também primitivos, né? Também precisamos trabalhar a relação entre os símbolos e os credos. O primeiro teólogo, por exemplo, a usar a palavra símbolo em referência a um corpo teológico foi Cipriano, em 250 d.C., em suas cartas 69 ou 76, quando fazia referência a Novaciano, que havia abandonado a fé e ele havia rompido com o símbolo da fé da igreja. É isso que diz Cipriano. Os reformadores Lutero e Melanchthon, eles usaram a palavra credos na esfera protestante. Aqui temos a relação entre os símbolos e os credos sendo tomado um pelo outro nos primórdios da fé protestante, como vai fazer Lutero e Melanchthon, ok? E aí precisamos entender a relação entre credos e confissões. A origem da palavra credo vem do latim, que é credere, significa mostrando, né? E mostrando significa eu creio, na verdade, mostrando aí uma ação ativa no sentido de eu creio. A Bíblia apresenta a fé cristã como súmulas de fé. Por exemplo, o Antigo Testamento vai encontrarmos lá o termo Shema do hebraico, né?
que é o credo judeu, lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9, onde você tem um Shema do povo pactual. E era usado na liturgia sinagogal para indicar exatamente a crença em Deus, no Deus pactual, ok? E também você vai ter aí os credos e confissões dentro do Novo Testamento. Consideremos, por exemplo, o uso que o Novo Testamento faz de um corpo de doutrina que nós chamamos também de credo. As tradições apostólicas, como diz o Novo Testamento, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, Paulo vai dizer que a igreja seguia as tradições, a paradoses, que significa passar adiante, transmitir, entregar, né? Também era tido como doutrina dos apóstolos. Esse corpo de doutrina, esse credo era chamado de doutrina dos apóstolos. Atos 2,42 vai falar isso, que a igreja estava perseverante nas doutrinas dos apóstolos. E também havia também uma forma de doutrina, ou um tipos, lá em Romanos 6, verso 17, vai falar que a igreja mantinha ou guardava a forma de doutrina a qual foi exposta ou entregue, né? A palavra grega lá, tipon, para a palavra forma, significa modelo ou tipo. Também outro nome que é dado a um credo no Novo Testamento é sã doutrina. E aí você vai aprender isso lá em 2 Timóteo 4,3, sã doutrina, sã palavra, né? Também nós temos no ensino neotestamentário o uso da palavra fé que foi entregue. Judas 3 vai dizer isso, né? Batalhar pela fé que foi entregue aos santos, né? E fé santíssima, como Judas 20 vai dizer que também eles receberam a fé santíssima para preservá-la. Então, as primeiras confissões na história da igreja vai ser o seguinte. A primeira confissão que você vai encontrar na igreja primitiva é Jesus o Cristo, né? Atos 5,42. Jesus Cristo é o Senhor, Filipenses 2,11 e 1 Coríntios 12,3. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é uma outra declaração confessional, lá em Atos 8,37, Mateus 16,16 e 1 João capítulo 4, verso 15. E o uso das confissões. Como é que as igrejas reformadas, elas lidam com o uso dos credos e confissões? Como é que elas trabalham isso? Trabalham de maneira muito interessante. É bom saber disso, tá, gente? Até as igrejas herdeiras da Reforma não têm valorizado tanto os credos e as confissões na sua vida prática, na sua praxis, e a gente precisa resgatar isso. Muitos membros esboçam estranheza quando ouvem o nome credo, associam logo ao romanismo. Não olham o locus, não olham ele como o locus ou a súmula da fé cristã, contida nesses credos e nessas confissões. Então, como é que esses documentos devem ser usados na vida da igreja? Então, primeiro, doutrinariamente, né? Na igreja, os credos sempre foram usados para expressão de doutrina ou resumo das verdades fundamentais, como nós lemos lá em Atos capítulo 2, verso 42 e Efésios capítulo 4, verso 5. O uso deles inicialmente tinha um caráter doutrinário e apologético, ensinar e defender a verdade. Clemente de Roma, por exemplo, é o primeiro, né, a citar isso de maneira muito nítida, quando ele vai falar sobre os jovens que estavam obedecendo a regra, desobedecendo os presbíteros e a regra de doutrina, ou a regra de nossa fé. A palavra regra lá, canon, né? Clemente de Alexandria chamava a harmonia do Antigo e do Novo Testamento como um cânon para toda a igreja. Então tem o Clemente de Roma e Clemente de Alexandria falando sobre a importância dos credos e das confissões do ponto de vista doutrinário, na vida da igreja. A outra forma como ele é usado é liturgicamente. No rito batismal, a igreja primitiva fazia exigência de declarar o corpo de fé cristã. Isso você percebe muito lá no Didaquê, né? Você olhando o Didaquê, você percebe muito isso. Então, o credo antes do batismo, Atos capítulo 8, verso 37, e Romanos 10, 9, vai falar que a igreja primeiro crê e confessa, e depois confessa com a boca. Um outro elemento importante é o rito eucarístico, né? A Santa Ceia tinha um papel importante na vida litúrgica da igreja e antes do fiel participar dela, declarava sua fé por meio de hinos, orações, exposições e leitura de textos bíblicos, mostrando assim um arcabouço de uma estrutura credal presente no culto litúrgico. E por fim, você vai ter aí na história da igreja a prática da recitação litúrgica. A partir do quarto século da igreja, ela passou a inserir o credo de forma a ser recitado após as leituras bíblicas da igreja, equiparando-se ao uso do Shema, conforme nós já vimos lá no Antigo Testamento. E é bom lembrar que essa recitação ela acabava acontecendo pós o culto, ou pós as leituras litúrgicas, né? Conforme nós vimos nesse breve estudo, o uso dos credos e confissões estão de acordo com a prática da história da igreja. Devemos sempre lembrar que os credos e as confissões consistem em respostas humanas à revelação divina.
Seu uso histórico mostra-nos a importância de tê-los, pois eles nos servem como guias, como roteiros para avaliarmos o ensino dos púlpitos de nossa igreja e da prática da igreja. Nos credos e nas confissões nós encontramos os ensinos da palavra de Deus sumarizados nesses estudos. Nós estaremos aqui, nesses pequenos minutos, nesses 10 minutos que nós temos, nós estaremos aqui explicando ponto a ponto do credo apostólico, tá bom? Fica ligado no canal, te inscreve, dá o teu like, o teu dislike, fica à vontade. Chama outras pessoas, compartilha esse vídeo para outras pessoas, para que nosso canal cresça em relevância aqui no YouTube, tá bom? Deus abençoe, Deus estenda a graça, nos vemos no nosso próximo estudo.